Olá! Fazendo mais um teste, um vaso que eu já fiz aqui no canal, só com molde e contramolde. Esse vai ser molde invertido. Então, eu peguei esse copo de 300 ml de plástico, cortei para para fazer a tampa, né? Coloquei a areia e colei. Esse é o molde transparente que eu comprei, menor do que aquele que eu fiz que tá aqui no canal. Então, vai ficar dessa forma. Vou passar a vaselina líquida no molde e no contramolde. Então, vai ficar desse jeito. Pegando a minha argamassa, que é a argamassa C3 branca da Colavit. Então, em cada bacia, eu coloquei um copo de argamassa. Então, essa bacia, eu vou deixar a massa mole. Então, eu vou colocando a água aos poucos e mexendo. E para pegar a argamassa, usando luvas e máscara. É assim que eu gosto de trabalhar com a argamassa, mole, mas consistente. Ela está homogênea. Para fazer a cor, peguei um potinho com uma colher de massa pronta e vou pingar 10 gotas do corante líquido preto. Quando coloca o corante, a massa fica grossa. Eu coloco só um pouquinho de água que ela volta ao normal. Nessa bacia, eu vou colocar um pouco de água e mexendo, só que eu vou deixar em flocos. Não vou deixar que nem eu gosto de fazer, como eu fiz na outra bacia, que ficou massa mole. Então, eu vou deixar que nem turrões. Mas eu estou falando como flocos, que eu fiz já uma peça dessa, que está aqui no canal, só que eu fiz com o molde contramolde. Dessa vez eu vou fazer com molde invertido. Eu vou olhando, eu vou verificando, eu coloco só um pouquinho mais de água e eu quero que a massa ela fique dessa forma, tipo torrões, eu falo flocos, para poder trabalhar no molde invertido. Nem tô acelerando para vocês verem que é dessa forma que eu estou fazendo. Então, vai ficar desse jeito. Agora, tirando a máscara. Pegando a cor, mexendo bem, vou colocar em bolas, depois eu venho com meu palito e faço os desenhos. Pegando o molde contra molde, tô vendo se tá certo, e vou jogar para cair no fundo, tá? Vou fazer isso na borda toda. Com essa outra bacia, eu vou colocando com colher os torrões. Então, com a ajuda do palito, e fui colocando com colher só nas laterais. Eu vou mostrar para vocês como que tem que ficar. Então, tem que ficar dessa forma. Olha como que eu coloquei só nas laterais. Olha como que ele ficou. Então, eu falo vaso flocado porque ele fica em várias camadas, né? Então, para ajudar, eu empurrei mais a lateral com o meu palito para ficar melhor. Então, deu certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o resto da massa mole e vou colocar tudo dentro do molde. Bom, vocês viram que acabou a massa e eu preciso preencher esse molde, o restante. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma outra bacia e vou fazer mais massa.
Bom, já que eu tenho que fazer mais massa, eu coloquei a máscara, peguei a peneira com 2 copos de argamassa, peneirei, coloquei a água, mexi muito bem, tirei a máscara, fiquei pensando, eu acho que vai sobrar massa. Mas tudo bem, a gente faz uma outra peça depois, colocando a cor e fazendo tudo de novo. Aí eu dou uma olhada no geral e vi que tinha umas bolhas. Então eu pego o meu palito e vou afundando para estourar a bolha. Eu dou uma olhada no geral, pego o palito para estourar as bolhas que subiram, as bolhas de ar. Bom, sobrou massa, então o que eu vou fazer? Que eu adoro. Vou pegar as forminhas de porta-copos, vou passar a vaselina líquida e vou colocar a massa e fazer 2 porta-copos. Vou deixar 3 dias no molde e voltarei para desenformar. Desenformando as 3 peças, 3 dias no molde. Então, eu vou fazer com os porta-copos primeiro. Estou mostrando como ele ficou e vou entrar com o secador. Pronto, desenformado. Tava dando uma olhada, saiu o detalhe do molde. Depois eu mostro melhor para vocês. Esse detalhe saiu na peça. É um detalhe a mais que vai ficar um efeito a mais na peça. E também eu achei interessante a borda. Ficou diferente, mas eu vou ter que tirar. Então, tirando o papelão e a areia. Olha a borda, como eu falei, mas infelizmente eu vou ter que tirar, porque o copo, como eu usei como contramolde, eu não posso deixar ele aí. Então, eu vou limpar tudo, agora eu voltei, né, mostrando novamente, fiquei pensando, mas infelizmente eu vou ter que abrir tudo e tirar, né, que eu preciso tirar o copo. Olha como ele ficou diferente, mas eu achei interessante, tá? Então, eu vou raspar com estilete para poder tirar o copo plástico de dentro. Na hora que eu tava passando o estilete, ele quebrou. Deixa eu mostrar com calma. Então, eu fui tirando. E vou fazer isso com calma e passando a lixa também. Olha agora como que ficou. Então, ele ficou bem melhor, porque eu fui tirando as laterais internas dele, para poder tirar o copo fora. E aproveitei também, fui buscar uma água gelada. Tá vendo como eu tô mostrando? Ele tem uma marcação nesse copo, então ele tava difícil de sair. Então eu vou pôr a água gelada e vamos ver se vai desgrudar também do fundo. Aí eu comecei a puxar o copo. Nossa, tava difícil de sair por causa daquele detalhe. Tentei. O que aconteceu? Quebrou o copo. Então, já que quebrou o copo, aí eu comecei a tirar por partes e puxá-lo. E assim foi para poder desenformar, porque senão não dava, ficou muito grudado e aí depois ele saiu todinho, como vocês estão vendo aí. Esse copo não deu muito certo não, porque ele tinha os detalhes no copo. Então, por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado com molde e contramolde com detalhes, porque daí ele prende. Então, é difícil, né, de ele desgrudar da massa. Mas eu achei incrível. Vou agora fazer um acabamento final com a lixa massa, só para dar um acabamentinho, e depois vou deixar secar bem na sombra e voltar com o processo final.
As peças, elas estão bem secas e limpas. Vou fazer uma só para vocês verem. Coloco o porta-copos, o plástico, que fica mais fácil para eu impermeabilizar. Vou usar a resina acrílica à base de água. Vou passar 3 demão. A cada demão, vou respeitar em 4 em 4 horas. Cada impermeabilizante tem a sua especificação. Então, vejam o rótulo de cada uma. Cada marca tem como é passado a cada demão. Então, eu vou fazer para vocês verem e depois que eu passei em tudo, eu pego um cotonete e passo aonde o pincel não consegue entrar, que eu acho mais fácil. Aí eu passo em todos os buraquinhos, né, aonde ficou as fendas, para impermeabilizar. Assim que eu impermeabilizar todas as peças, voltarei para mostrar o resultado final. Então as peças ficaram prontas. Eu gostei muito desse modelinho do molde invertido. Então vocês viram aí as partes lisa com marmorizado no preto e a parte do meio que é flocado, flocos ou torrões, essas fendas. Na verdade, foi uma seguidora que pediu para ver como que era feito. Eu fiz dessa maneira. Falei para ela que eu ia fazer com molde e contramolde e o molde invertido. Vocês estão vendo aí o detalhe que apareceu do molde. É um detalhe a mais na peça. E como sobrou massa, eu fiz 2 porta-copos porque eu adoro e eu uso mesmo. Quando o cliente vem aí e gosta, eu também dou. E esse é o que eu fiz que tá aqui no canal, que foi a primeira peça que eu fiz do molde e contramolde. É claro, vou pôr a foto para vocês verem aí como é que eu vi há 4 anos atrás. A seguidora mandou no Instagram que era molde invertido, mas eu falei para ela que eu ia fazer dos 2 modelos. E aí, o que vocês acharam? Me conta aqui, vou gostar de saber. E aproveitando, deixe um like e compartilhe esse vídeo. E você que é novo no canal, se inscreva. Para quem não viu essa peça do molde e contramolde, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E aí, gostaram? Me diz aqui nos comentários, vou gostar de saber. Espero vocês num próximo vídeo.